E eu olhei outro livro, em Ezequiel, olhei alguma coisa, mas ainda Deus não tirou essa palavra do meu coração. Certa vez Deus colocou essa palavra no meu coração e Ele disse: olha, filho meu, não temas que eu dou nesta palavra, assim diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Chagas tu da manda da vassoura. Às vezes a gente teme. E Deus, como eu falava para os irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração certa vez e disse no meu coração: onde tu passares pela primeira vez, na congregação que tu for pregar, cada vez que uma congregação te convidar pela primeira vez, prega esta palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que chega um tempo, irmão, eu já preguei em vários lugares. Quem sabe se tivesse outros irmãos de outra congregação aqui nesta noite, talvez eu veria a mesma pregação. E eu questionava com Deus essa tarde: mas Deus, por quê? E se alguém que estiver de outro lugar vai ver eu pregando de novo, vão falar mal, vão dizer que eu só prego isso. Mas eu até escolhi outra palavra. Fiz o esboço de Ezequiel 2. Só que enquanto eu estava ali no banco, Deus falava: prega a palavra que eu te mandei. E eu aqui relutando com Deus, folheando, é de costume meu, mas eu disse: mas Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Eu não estava aqui quando Deus colocou essa palavra no meu coração, mas Deus já sabia o que ocorria neste lugar. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Então louve o nome do Senhor, agradeça a Ele, obedeça a Ele, porque Ele é fiel e verdadeiro. Se Ele colocou algo no teu coração para fazer, meu querido, não temas, faça, porque Deus está contigo. Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Senhor, me perdoe, eu estou meio ruim da garganta, então se eu der uma tossidinha aí, glorifica a Deus enquanto eu tusso, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então obedeça a Deus, porque se Ele te der a direção, tudo vai dar certo. E no livro que nós lemos agora, o livro sobre Josué, e eu quero falar para ti nesta noite sobre o escolhido de Deus. O escolhido de Deus, você é o escolhido de Deus para fazer algo da parte de Deus aqui na terra. Você é escolhido de Deus para que você venha fazer algo e o que o nome dele venha a ser glorificado. Deus nos escolhe, nós somos escolhidos de Deus, não para que o nosso nome venha aparecer, não para que a nossa imagem venha aparecer, ou nós venhamos ser alguma coisa, mas nós somos instrumento na mão de Deus, e o instrumento na mão de Deus é para ser glorificado, é o nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. É por isso que nós somos chamados de instrumentos de Deus, porque o instrumento, ele não faz nada sem que alguém pegue ele e comece a tocar. Se pegar um teclado ou um violão, a guitarra ali, ela não vai fazer barulho sozinha. Ela precisa de alguém, de um fator, ou de um fundamento, ou uma pessoa, para que o som venha fluir. E se nós estamos aqui nesta noite, e se eu estou aqui nesta noite, é porque eu sou instrumento na mão de Deus. É Ele que tem que me usar. Eu não faço nada sozinho. Se eu estivesse aqui de mim mesmo, coitadinho, não ia sair nada. Mas o nome de Jesus é glorificado, porque é Ele quem está aqui, é Ele quem fala, é Ele quem faz todas as coisas, e Ele está aqui para te abençoar. Aleluia. Mas nós olhando para a história de Josué, um escolhido de Deus para liderar o povo de Israel, o povo hebreu, nós vimos que Josué sempre foi um moço autêntico, um moço que estava sempre junto, um moço que obedecia às ordens do seu líder, era um moço que estava sempre com um pensamento positivo. Enquanto alguns que foram até a terra, espiar a terra prometida, vieram com relatório ruim, com relatório negativo, olharam para
leite e mel. Sabe por quê? Porque o homem de Deus, a pessoa, o escolhido de Deus, ele tem uma visão diferente. Ele não olha para as dificuldades desta vida, ele não olha para os gigantes dessa terra ou da nossa caminhada espiritual, mas ele olha para a bênção. Sua visão é espiritual. Ele não se dobra diante da situação que está acontecendo, por mais difícil que seja. Deus, ele sabe que Deus está com ele, e o seu Deus, o nosso Deus, ele é maior que todo e qualquer problema. Não importa o gigante que está na sua vida, se Deus está contigo, não precisa ficar com medo, porque ele está na sua frente. Esse gigante vai cair por terra, o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida, e tu vai ter muita bênção para contar. Só que o Josué, escolhido de Deus, quando Deus escolheu Josué, ele não tomou decisões precipitadas. Ele não tomou seus próprios pensamentos. Não, eu vou fazer assim, eu vou tomar desse jeito, eu vou pegar dessa forma, eu vou armar uma estratégia desse jeito para conquistar a terra prometida. Não, Josué, ele foi consultar ao Senhor. Como nós vimos, o chamado de Josué começa no acampamento de Acácia, quando ele começa a liderar os hebreus. E quando Deus falou com ele para ir em busca da terra prometida, ele se chegou diante de Deus, foi perguntar para Deus, foi consultar Deus o que ele deveria fazer. Ele não tomou decisão precipitada. Olha, cuide, querido, cuide, irmão, cuide, irmã, jovens, em qualquer negócio da tua vida, quando você for fazer, peça a instrução do Senhor, peça que Deus te guie. Sabe por quê? Porque quando Deus guia, quando Deus dá a direção, as coisas vão dar certo, as coisas vão se encaminhar bem. Agora, se nós sairmos fora da vontade de Deus, as coisas vão dar errada. E quantas pessoas dentro da igreja, quantas vezes nós vimos que tomam direção errônea? O líder chama, o pastor chama, e ele não quer saber de nada, está cego espiritualmente. Mas eis que Deus está aqui nesta noite te falando: não tome decisão precipitada, peça a direção de Deus. Muitas vezes Deus usa o pastor, Deus usa o líder. Sabe por quê? É para te dar um livramento. Deus usa tua mãe, Deus usa o teu pai para te dar um livramento. E muitas vezes nós viramos as costas e não queremos saber das instruções de Deus. Aí chega um determinado tempo em que as coisas começam a se dar mal, nós começamos a ir de mal a pior, a nossa vida espiritual se enfraquece e nós começamos a reclamar. Ai, Senhor, por que isso está acontecendo? Muitas vezes ainda colocamos a culpa em Deus. Ah, Deus, por que tu permitiu isso? Não foi culpa de Deus, meu querido. Muitas vezes é nós que tomamos a decisão errada. Olhamos para qualquer caminho, desviamos da vontade de Deus, e daí nós começamos a perecer. Não foi Deus que colocou na situação, mas muitas vezes nós tomamos a decisão sozinho, sem consultar Deus, e daí depois, como diz o ditado popular, nós quebramos a cara. É verdade. Quantas vezes o Cleverson quebrou a cara? Quantas vezes o Cleverson tomou decisão precipitada? Quantas vezes o pai e a mãe falou para o Cleverson: não é esse caminho, isso não é para ti? Quantas vezes Ramanda Gavassou, o Estevão, a Silda chegou para mim numa situação que eu estava vendo: isso não é para ti, cai fora. Mas disse: não, isso é de Deus, coisa linda, Jesus não pode. Não, ei, Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele tem algo muito mais importante para você, algo duradouro, algo para sempre. Sabe por quê? Porque Deus tem um chamado na tua vida, e Deus tem algo interessante, Deus tem algo precioso para entregar nas tuas mãos. Você não está aqui por acaso, foi Deus que te trouxe neste lugar, porque Ele tem um propósito na tua vida, e vale a pena esperar.
situação. Confie no Senhor. Obrigado, meu Deus. E sabe como é que nós buscamos instruções do Senhor? É na oração, é no jejum, é na leitura da palavra. É aí que Deus fala conosco. Muitas vezes nós viemos para a casa de Deus pedindo para que Deus fale conosco. Senhor, fala comigo. Mas lá em casa, do lado do teu criado mudo, será como é que se fala aqui? Do lado do teu puff, lá em cima da tua estante, está a boca de Deus fechada. E Deus quer falar contigo. Aleluia. Deus quer te dar experiência. O chamado que Ele tem na tua vida é grande. Por isso, escute, leia a Bíblia, tenha intimidade com Deus. Aleluia. Porque se nós não tivermos intimidade com Deus, a nossa vida espiritual, ela começa a entrar em decadência. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que você esteja fraco. Ele quer que você esteja abatido. Ele quer cortar o teu alimento espiritual. A estratégia de guerra antiga, muitas vezes, sabe como é que era? Eles trancavam os portões da cidade, para que não pudesse entrar nem sair ninguém. Assim não entrava e não saía alimento. Aí o que acontecia? De repente o povo ia ficando com fome, ia ficando fraco. E quando eles estavam bem fracos, o outro exército invadia a cidade e tomava a cidade, porque eles já não podiam mais lutar por causa da fraqueza. E conosco não é diferente, meus irmãos. Se nós começarmos a deixar de se alimentar, se deixarmos de buscar a presença de Deus, nós começamos a enfraquecer espiritualmente falando. A nossa vida começa a ficar com fastio espiritual. A nossa vida começa a ficar doente. E sabe, muitas vezes o adversário, ele usa de estratégia para nos afastar de Deus. Aí o que acontece? Muitas vezes ele coloca na nossa frente uma televisão. Começamos a ficar viciados na televisão, na internet e tanta coisa. É pecado e não é pecado. Desde que você não deixe de buscar a Deus em primeiro lugar. Desde que você não deixe de fazer as coisas para Deus. Porque muita gente começa fazendo essas coisas, quando veja nem na igreja está indo mais, porque não pode perder o fantástico de domingo à noite. Estão trocando as coisas dessa terra por coisas espirituais. Muitos não estão valorizando o poder de Deus, a glória de Deus. E daí quando chega na igreja, fala mal do pregador, fala mal do pastor, porque esta igreja está fria. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes o problema está em nós, olhando para o mundo, deixando de buscar a Deus. Aí como é que nós queremos que os milagres de Deus venham acontecer na nossa vida? Ai, irmão, a Assembleia de Deus não é mais como antigamente. Está todo mundo frio. Frio está você, que deixou de buscar a palavra de Deus, que deixou de buscar o Senhor, deixou o primeiro amor, só fica olhando para as falhas dos outros. Amanda Gamassai, ei, desperta nesta noite. Abre o teu coração, que o fogo de Deus vai descer na tua vida, vai queimar tudo que não presta. Você vai ser renovado e vai ser cheio do Espírito de Deus. Este fogo chamado Espírito Santo, ele tem poder para transformar, para trazer de novo a alegria da salvação e fazer você um crente cheio do Espírito Santo. Quem sabe as coisas desta vida tem deixado, você tem olhado para as coisas desta vida e tem deixado o amor de Deus, tem deixado de consultar ao Senhor. Já faz tanta coisa e nem lembra de pelo menos dobrar o joelho. Senhor, é assim que tu quer. Volta ao primeiro amor da Mandagabaçou. Porque esse fogo do Espírito Santo, ele vai entrar na tua vida e vai fazer uma transformação.
E você vai voltar ao primeiro amor, cheio de graça, cheio de unção. Mas irmão Cleverson, não está fácil. Eu sei, querido, eu sei que não é fácil. Quando chega a hora de ir para o culto, é uma luta, é uma guerra. Parece que começa, parece uma preguiça, a gente não quer ir na igreja. Mas se esforce um pouco mais. Não deixe de adorar ao Senhor, porque nós passamos por dias maus. A política está difícil, o governo está corrompido, o Brasil tem tanta coisa errada. Ei, mas não se preocupe com o Brasil. Somente dobre o teu joelho e peça para Deus governar esta nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E comece a buscar de Deus, porque nessa terra tudo vai passar, mas a Sião celestial, a nossa terra prometida, ela nos aguarda. E lá não tem corrupção, lá não tem nada, não tem fome, não tem crise. Nunca teve crise no céu, nunca houve crise no céu. Mas todos quando chegam perante a Deus, o poder desce, o fogo cai, a glória pega, e você anda regozijando no Senhor, porque você tem a alegria do Senhor. Enquanto todo mundo está preocupado com a crise, meu Deus, será que não vai faltar nada? Nós podemos olhar para o Salmos 23 e ler: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, se você entregou a sua vida na mão desse pastor, não precisa se preocupar. Ah, meu Cleverson, mas eu estou passando por um problema tão difícil. Ai, parece que um sol escaldante está em cima da minha cabeça. Eu estou passando por um deserto. Saiba que nesse deserto Deus te está ensinando, Deus está cuidando de ti. Não fuja do deserto, Deus é contigo, Ele está te dando experiências novas, Ele está passando com você. Sabe o que acontece? Lá no antigo Israel, existe uma região que é muito quente, e o calor é tão forte, diz a história, o calor é tão forte no verão, que quando o sol bate, os moradores daquele lugar, da Palestina, se eu não me engano, eles têm dificuldade até para se alimentar devido ao calor escaldante. Mas sabe o que acontece? Ao norte de Israel tem um monte chamado Hermon. E no Monte Hermon, que nós estamos pregamos, ouvimos ou lemos, devido à sua altitude, existe uma geleira. E lá na terra, quando está muito quente, um calor enorme, às vezes sopra um vento do norte de Israel contra a Palestina, e devido a esse vento pegar no gelo que há no Monte Hermon, ela sopra um refrigério para a terra escaldante, onde pode amenizar o calor daquele lugar. O que tu quer dizer com isso? Fica tranquilo que tu não vai morrer no deserto, não, porque o que Deus te prometeu vai cumprir. Tu não vai cair para a terra, não. Tu vai continuar firme. Sabe por quê? Hoje Deus está soprando um vento do norte, um refrigério sobre a tua alma, para te confortar, para te alimentar, para te dar esperança. A glória de Deus é esse refrigério. Sinta a glória de Deus neste lugar. Sinta o refrigério de Deus nesta noite, invadindo a tua vida. Ei, levanta, põe de pé, porque Deus está falando contigo. E quando Deus fala, o homem fica vivo. E depois de Josué ter recebido as instruções do Senhor, ele reuniu o povo e partiram para a terra prometida. É o que nós estamos fazendo, meu querido. Nós estamos caminhando para a terra prometida, a terra onde não há morte, a terra onde não dá dor, a terra onde não há doença, mas uma terra em que nós estaremos com Deus eternamente, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quantos têm essa esperança? Se você não tem essa esperança,
isso é Jesus que está avisando que está voltando. Olha para a terra, olha para o mundo, o amor está esfriando. É aquele que mais pode pisar em cima do outro, é aquele que mais pode sufocar o outro para se dar bem. Ei, mas Deus está aqui para nos guardar. Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele está aqui nessa noite. Adore a Deus. E quando eles seguiram para a terra prometida, eles se depararam do Rio Jordão. Isso acontece conosco, queridos. Quando nós temos um passo para fazer algo para Deus, quando nós decidimos em obedecer e em fazer a vontade de Deus, o inimigo já se levanta. As provas aparecem em nossa vida. Aparece o Rio Jordão na nossa frente para tentar nos abalar. E muitas vezes, quando Deus fala conosco, olha, eu tenho uma obra na tua vida, nós ficamos todos empolgados, saímos da igreja feliz da vida. Não, eu vou orar, eu vou buscar Deus agora, vai ser diferente. Mas na segunda-feira, tu já coloca o pé na tua empresa, já tem alguém te alfinetando, chega no lugar, já tem um vizinho falando de ti, chega no bolinho, você escuta falando mal de ti, aí parece que a graça vai embora, aí parece que nós perdemos toda a graça do Senhor. Mas sabe o que eu te digo? Não se preocupa, esses são o Jordão da vida para tentar botar a tua fé por terra e a obra de Deus não se cumprir, é coisa do aniversário. Mas eu te digo, fecha a tua boca, e se for para abrir ela, seja para bem dizer o nome do Senhor, porque quando nós glorificamos a Deus, tudo cai por terra. Quando a glória de Deus está na nossa vida, tudo cai por terra e o nome de Jesus é glorificado e a vitória é nossa em nome de Jesus. Sabe por que acontece muitas vezes a luta na nossa vida? Porque é o inimigo lançando seta maligna, dardos inflamados para atingir a nossa mente, para que nós venhamos murmurar, para que nós venhamos reclamar. Mas sabe de uma coisa? Não reclame, porque é isso que Ele quer que você murmure, para que a obra de Deus não venha se cumprir na tua vida. Porque quando nós abrimos a boca para murmurar, a glória de Deus ela sai da nossa vida. E coisa triste, irmão, é uma pessoa sem a glória de Deus, ela fica desnorteada, ela fica perdida. Mas oxalá que a glória de Deus esteja sobre cada vida nesta noite, porque nós teremos a direção certa. E quando eles chegaram diante do Jordão, Josué prepara o povo, prepara os levitas, prepara os sacerdotes, e a arca, que é o símbolo da presença de Deus, ela vai na frente. E quando Ramanda sai, a arca começa a tocar nas águas, Nagasui demanda Gavassou. Aquele rio ele para de fluir, começa a formar um paredão, e o povo passa em terra seca. Sabe por quê? Porque a presença de Deus estava com ele, a arca do sacrifício estava com ele, e conosco não é diferente. Se a presença de Deus está contigo, se a presença de Deus está conosco, não precisa se preocupar não, pode ficar tranquilo. Deus está na frente, Deus vai abrir o Jordão, e você vai passar em terra seca, e as promessas de Deus, ela vai se cumprir na tua vida a qualquer custo, se você for fiel ao Senhor. E quando eles atravessaram o Jordão, eles chegaram numa terra chamada Gilgal. Em Gilgal, eles renovaram o compromisso com Deus. Sabe, às vezes nós passamos pelo deserto, passamos pelo Jordão. Ei, mas um Gilgal te espera para tu ter um descanso. Glória a Deus, aleluia. Um Gilgal te espera para você receber
nesta noite o Senhor quer te renovar, quer te levantar, quer te colocar em pé. Quem sabe tu chegaste aqui nesta noite dizendo: olha, eu não aguento mais, Deus, a prova é difícil. Ei, mas Deus está renovando um propósito contigo esta noite e te falando: caminha mais um pouco, anda mais um pouco, porque o que há de vir virá e não tardará. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. E quando eles renovaram, eles fizeram uma Páscoa que era a comemoração por Deus ter libertado eles da escravidão do Egito. Eles adoraram a Deus. E será que nós nesta noite, será que nós temos adorado a Deus, temos glorificado a Deus por Ele ter nos livrado deste mundo pecador, onde nós não tínhamos chance de salvação, mas através do sacrifício de Jesus a porta se abriu e hoje nós podemos falar com Ele aonde e quando quisermos. O que tu queres que Deus faça para ti nesta noite? Ei, não esqueça, o véu rasgou, o muro já caiu por terra. Você mesmo pode pedir para Deus. A Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei, Amanda Galas. Clame a Deus nesta noite. Renove o seu compromisso com Deus nesta noite em servir mais. Mas irmão Cléber, você já está orando? Ora um pouco mais. Irmão, já estou jejuando. Jejua mais, porque estão vindo tempos trabalhosos, difíceis de se lidar. Mas se nós estivermos firmados na rocha, chamando a Jesus Cristo, nada pode nos derrubar. Às vezes nós ficamos até meio abalados, como a palmeira, vai até lá embaixo, mas quando o vento passa, ela se levanta cantando a vitória. E é isso que nós temos que fazer: adorar o nome do Senhor, independente da situação. Aleluia, aleluia. E às vezes, querido, nós passamos pelo deserto, nós passamos pelo Jordão, aí chegamos a Gilgal, aleluia, começamos a glorificar, mas às vezes mal acaba o Gilgal, já vem Jericó. Aí já apareceu mais uma muralha. E às vezes a gente reclama: meu Deus, passei o deserto, passei o Jordão, e agora isso de novo, Senhor. E saiba que Deus, Ele dirige a tua vida. Aleluia. Se tu entregou a direção, se um dia você chegou diante de Deus, Deus está aqui, o leme da minha vida, dirige, está aqui o volante da minha vida, o guidão, dirige ela, não reclame. Porque o caminho que Deus está te conduzindo é o caminho da vitória. O caminho que Deus está te conduzindo é o caminho que vai te levar à salvação, que vai te levar ao cumprimento da promessa. Por isso não desista dele. Aleluia. E sabe por quê? Que Israel, os hebreus, venceram a batalha de Jericó somente pela obediência. Quem sabe alguns olharem e falar assim: mas se Josué também não fora da casa, como diz por aí, olha, ficar marchando em volta desse monte de muro, o que é que vai acontecer? Muitas vezes a nossa fé vai ter água abaixo. Ainda bem que Deus, Ele é misericordioso, Ele é glorioso, e mesmo muitas vezes com a nossa pouca fé, Ele cumpre a promessa na nossa vida, e depois nós ficamos lá e meu Deus, eu não acredito, como aconteceu? Porque é Deus, filho. Deus, Ele tem todo o poder. Se esqueceu que o Deus que você serve, Ele tem todo o poder. Aleluia. Então, se você está com Deus, não precisa temer nada, porque tudo vai cair por terra e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Mas uma coisa que nós devemos entender e compreender, que as promessas de Deus ou a vitória só vai permanecer na nossa vida enquanto nós formos obedientes ao Senhor.
Enquanto nós obedecer a Deus, a vitória, independente do que nós passarmos, a vitória é certa. Agora, quando nós começamos a tomar o nosso próprio caminho e a desobedecer a Deus, as coisas começam a andar para trás da nossa vida. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles entraram na guerra, o Senhor falou: queima tudo, não deixa nada, é para destruir tudo, toca fogo em tudo. Mas existia um homem chamado Acã, que desobedeceu a voz de Deus, olhou para as coisas terrenas, olhou para as coisas deste mundo, essas coisas que tudo vão passar, em que o ladrão mina, a traça corrói. Olhou para uma capa babilônica, para uma cunha de ouro, para uns ciclos de prata. Não, vou botar escondidinho aqui, ninguém está vendo. O Josué não está aqui, o líder não está aqui, vou levar aqui, cavar debaixo da minha tenda. Ninguém está vendo. Só que ele se esqueceu que tinha um Deus que tudo vê e que tudo sabe e que nada fica oculto diante dos seus olhos, e que o dia e a noite, as trevas e a claridade é tudo a mesma coisa na frente dele. Não adianta